experiência. Meus amados, eu quero lembrar você que nós estamos no ano da... Obrigado pelos 3 aqui. Nós estamos no ano da... Então, a reconstrução, ela começa pela sua fé. Estamos lendo o Evangelho de Marcos. Se você esqueceu, vai lá para os Evangelhos de Marcos. Começa lá no capítulo 1. São 90 dias para nós lermos. Janeiro, fevereiro, abril, maio e junho. Não é que você vai lê-lo em 90 dias. É que você tem 90 dias para ficar ali. Vai anular você ler outros livros? Não. Mas você vá na visão do que Deus tem nos dado para reconstruir a nossa fé. Quem está aqui, diga amém. Então, se você não está lendo, tarefinha de casa para você, chegando lá, coloque lá, de repente para você ouvir na academia, de repente para você no seu carro, para que você esteja interagindo com o Evangelho de Marcos. Tem coisas que você vai ler e fala assim, meu Deus, como é que eu li isso aqui? O tempo todo nunca prestei atenção. Por quê? Porque nem tudo que você lê é para aquele momento da sua vida. Sabia disso ou não? Às vezes você está lendo um texto e passa por aquele texto. Aí tem um dia que alguém fala daquele texto e você fala assim, meu Deus, isso é a palavra rema, a palavra revelada. É que naquele dia, para aquela hora, para aquele momento, aquela palavra ampliou, explodiu dentro de você. Tem alguém para dar um amém aqui ou não? E é claro, né, hoje nós estamos celebrando a Páscoa significa passagem, e eu quero fugir um pouco de nós falarmos da dor de Jesus, da dor de Cristo, né, porque sempre na Páscoa, agora ele vai falar da dor, da crucificação. É claro que nós vamos passar por isso, mas eu quero falar para você de um Jesus amigo. Quem quer ser amigo de Jesus? Quem quer ser amigo de Deus? Eu quero ser amigo de Deus. Se tem um amigo que eu não abro mão de fazer parte dos meus amigos, é Jesus. E muitas vezes nós, por falta de entendimento ou por um entendimento equivocado das Escrituras, olhamos para Deus como um ser inacessível e que somos incapazes, ou melhor, indignos de termos um relacionamento com Deus. E isso acaba se tornando uma religiosidade, porque achamos que uma pessoa, para ter uma ligação com Deus, ele é feito de algo extraordinário, ele tem uma vida de perfeição, ele tem uma vida grandiosa, ele tem uma vida assim que as pessoas olham e falam assim, meu Deus, ele deve morar no 3º céu. Isso não tem nada a ver. Deus, ele sabe das nossas limitações, ele sabe das nossas crises, ele sabe daquilo que nos angustia a alma, daquilo que nos faz sofrer. Deus não tem problema nenhum em ver as realidades que nós temos. Nós, que muitas vezes temos problemas em não confessar para Ele as nossas realidades, não confessar a Ele as nossas realidades, não dizer para Ele aquilo que muitas vezes está nos afligindo, aquilo que muitas vezes está nos fazendo mal. E com base nisso, hoje também, né, a gente teve um projeto que nós lançamos no mês passado. Tem algum amigo que veio com você aí? Tem algum amigo? Você trouxe algum amigo? Levanta a sua mão aí. Isso, olha aqui. Glória a Deus. Tem mais alguém ali? Dá um aplauso a Jesus por essas vidas. Faltou o seu amigo. Faltou o seu amigo. Então, é muito importante, todo 3º sábado, claro que nós estamos aqui sempre, 3º domingo, nós estamos aqui celebrando a Cristo, mas nós vamos ver como é importante o nosso papel diante dos nossos amigos. Esses dias eu coloquei uma caixinha de pergunta e a pergunta foi, por que é tão difícil levar uma pessoa na igreja? Não tenha dúvida, a gente vê muito mau testemunho, a gente vê mau testemunho de pastores, a gente vê mau testemunho de cristãos, mas isso daí não vai ser uma desculpa para a gente romper em fé, para a gente caminhar com Cristo. E é claro, o inimigo de nossas almas, não adianta a gente querer fugir disso. Há uma luta de principados e potestades que querem impedir que a luz do Evangelho, né, que nós temos ali, fomos arrumar o ar-condicionado, que aquela fresta de luz entre, ilumine a nossa mente, o nosso entendimento,
e a gente comece a andar com Deus, não que exige perfeição, mas que exige uma entrega total da gente. Quem está aqui, diga amém. Coloca para mim Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. Diz assim, Tiago capítulo 2. Olha, Tiago capítulo 2, versículo 20. Versículo 20. Coloca aí, versículo 20. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Pô, que coisa linda. Quem quer ser chamado amigo de Deus aí? Dá um aplauso a Jesus. Pensa alguém falar, esse cara é amigo de Deus. Né? Às vezes a gente nem conhece alguém, tem prazer de falar assim, aquele cara lá é meu amigo. Só porque ele é famoso, só porque ele de repente tem uma influência. Aqui está testificando que o Abraão é chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificado por obras e não apenas por fé, pela fé. O grande desafio da fé cristã é ela sair da religiosidade e entrar no nível da atitude e da entrega. Diga atitude e entrega. Diga atitude e entrega. Jesus, quando ele veio na terra, ele teve uma atitude, ele teve uma entrega. A Bíblia diz que ele entregou-se, que ele esvaziou, que ele deu a sua vida. Quando foram falar para ele, vai tirar a sua vida. Ele falou, não, ninguém tira a minha vida. Se eu quiser, ninguém tira. Eu vou dar a minha vida em resgate por muito. Diga amém aí, pelo amor de Deus. Então esse texto, ele tem muito a ver com o dia de hoje, porque apesar de estarmos aqui celebrando a Deus, eu gostei muito pelo fato de ser a palavra amigo. Hoje, infelizmente, né, a palavra não, infelizmente não, é uma palavra equivocada. Hoje a palavra amigo, ela se perdeu. Ela se perdeu. A palavra amigo, ela não faz mais sentido. Porque a palavra amigo hoje ela é um protocolo, ela é um carinho, ela é uma gentileza, né? Você chega e fala, ô amigo, tudo bem? Ô amigo, as redes sociais, né? Colocaram aqui, quantos amigos você tem? Pede R$500 lá para aqueles amigos seus que você vai ver. Pede, você vai ver quem é seu amigo. Pessoal, esse dia quase que eu fiz uma brincadeira, devo até contar para vocês. Eu falei assim, deixa eu ver um negócio. Pessoal, estou precisando, tal. Eu gostaria de saber quem poderia doar R$100. Aí esse aqui é o meu Pix, mas não era o meu. Depois eu desisti. Aí era o Pix da igreja. Só para fazer uma experiência. Por quê? Porque amigo é diferente. Então hoje você olha lá, eu tenho 800 amigos. Eu tenho 10 mil amigos. Não são seus amigos. Dificilmente você vai conseguir ter mais do que uns 2, 3 amigos em toda a sua vida. Dificilmente. Aí você começa a ter colegas, você começa a ter pessoas que acessam áreas da sua vida. Mas aqui não. Esse amigo que a Bíblia está falando, que Deus, que Abraão é amigo de Deus, que Deus é amigo de Abraão, esse amigo aqui é o que realmente diferencia. É o que realmente diferencia relacionamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem tem amigo aqui com mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Não, levanta mesmo. Então, mais de 20 anos. Você caminha com uma pessoa mais de 20 anos, existe uma diferença muito grande. Agora, às vezes a gente vê a pessoa com 6 meses, já tratando aquela pessoa como o melhor amigo da vida dela. E é nessa hora, muitas vezes, que o inimigo ceifa uma pessoa. Porque ele mistura. Hoje, há mais de 2000 anos atrás, nós estamos prefigurando, com uma manhã dessa, uma manhã que muitos abandonaram a fé, não acreditaram nessa amizade, não acreditaram no que Deus falou, não acreditaram no que Jesus falou, porque ele viveu pregando, falou, pessoal, eu vou, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Não ficou ninguém esperando ele, não ficou ninguém lá. Uns voltaram para a vida do dia a dia, outros desistiram. O amigo,
ele tem que estar presente. Diga amém aí. O amigo, ele é presente. O amigo, ele está presente. O amigo, ele não é uma pessoa de longe. O amigo é uma pessoa de perto. O amigo, ele relaciona com a sua intimidade. Uma vez eu falei para algumas pessoas, falei, eu não sei se vocês são meus amigos. Eles assustaram. Eu falei, porque eu falo da minha vida para vocês. E eu não sei da vida de vocês. Falei isso. Jesus, ele prova, ele fala da vida dele, e ele quer ouvir você falar da dele. Ele fala do reino dele, e ele quer ouvir você falar da sua circunstância. Ele fala daquilo que ele espera da gente, e ele também fala que a gente deve sim esperar algo dele. Tem alguém aqui para dar um amém ou não? Esse é o amigo. Eu não estou anulando os seus amigos de 20 anos, como eu tenho amigos de 20 anos, mas eu estou dizendo para você que talvez a gente foi se perdendo na caminhada, esse foco do relacionamento com Deus. Então nós buscamos a religiosidade com Deus, mas nós não buscamos o relacionamento com Deus. Eu aprendi isso não tem muitos anos. Comecei a servir a Jesus, era de uma maneira. Comecei a andar com Deus, era de uma maneira. Parecia que era um Deus distante da minha vida. Parecia que era um Deus que eu precisava, sim, entrar num estágio de santificação para que Ele me amasse, para que Ele estivesse comigo. Então é como se alguém que você conhece é amigo, e eu estou aqui e preciso de alguém daqui para chegar nele. Não, o véu foi rasgado. Dá um aplauso a Jesus, o véu foi rasgado. Não precisa. Olha só, são 3 coisas que me chamam a atenção sobre Abraão aqui. Primeiro é a entrega que ele tem. Ele não entregou qualquer coisa. Ele entregou o filho dele. O filho dele que ele suou para ter, que ele ralou, que ele já estava quase desistindo daquilo, mas Deus tinha dado uma promessa para ele. A segunda coisa que assim me chama a atenção de Abraão é que ele tem atitude. Nós vamos ler daqui a pouco, Deus manda ele sair, ele sai, Deus manda ele ir, ele vai, Deus manda ele fazer, ele faz, ele tem atitude. A vida com Deus, não adianta você ficar ouvindo o Evangelho, escute, não adianta você ficar ouvindo o Evangelho, ter todas as informações do Evangelho, e você não praticar aquilo. O poder da ressurreição não está apenas em Deus entrar na nossa vida através do Espírito Santo, mas está em obedecermos e termos atitude naquilo que Ele nos manda fazer. Tem alguém para dar um amém aqui ou não? Então a minha vida e a sua vida, ela passa por uma entrega. Diga entrega. Diga atitude. E fé, diga fé. Fé, você não enxerga fé. Ninguém te garante sobre a fé. Quando Jesus estava vindo andando sobre as águas, e Pedro e todos os discípulos ali no barco, naquela tempestade, Jesus disse, vem aí. Aí falou, mas é o Senhor mesmo? Se é o Senhor, manda eu vir. Vem. Não tinha nada ali que garantisse. Não tinha nada ali para ele pisar, não tinha nada ali que tivesse dado uma garantia por escrito, mas existia uma palavra. Então eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, andar por fé não é andar por garantia, é andar porque tem uma palavra na tua direção, na minha, na nossa família, na igreja. Dá um aplauso aí, pelo amor de Deus, é por causa da palavra. E às vezes a palavra está perdida, porque nós não temos a entrega. Nós não temos atitude. Nós choramos em ver um Jesus crucificado, mas não nos movemos em obedecê-lo. Nós choramos em ver a coroa de espinho cravada, mas não choramos em não obedecê-los. Você está aqui ou não? Esse homem é conhecido por todos como amigo de Deus. Agora, o que é um amigo hoje? Se você for ver no dicionário, tem várias definições. Mas umas que me chamam a atenção: presente, protetor, defensor. Eu tenho uma frase comigo, e eu falei para uma pessoa essa semana. Ele chegou e falou e tal, apóstolo, porque falaram isso, porque falaram aquilo. Guarde isso aí, irmão, filtre dos seus amigos. Eu falei, olha, sabe o que eu aprendi? Que o que me preocupa não é o que estão falando de mim. O que me preocupa é de você estar ouvindo. Faz sentido ou não? Eu falei para ele falei, não, deixa eu te ensinar uma coisa. Só fala quem tem alguém para ouvir.
O Adão e Eva, eles perderam o Éden porque eles ouviram quem não devia. E ouviram quem não devia, falando para desobedecer de quem estava cuidando. Uma vez uma pessoa disse assim: você é muito obediente ao apóstolo. Falou para um líder nosso: você é muito obediente ao apóstolo. E aí esse líder veio falar para mim assim, com muita alegria: o apóstolo sabe fulano e tal. Fulano falou que eu sou muito obediente ao Senhor. Eu falei: o amado, mas deixa eu falar. Amós 3:3, caminharão dois juntos se não houverem acordo entre eles. Então, eu caminhar com Jesus é fruto da minha obediência. Você caminhar comigo é fruto da sua obediência. Isso não tem a ver com autoritarismo. Isso não tem a ver com manipulação. Isso tem a ver apenas com decisão. Isso tem a ver apenas com o reino de Deus. Eu estava ouvindo, até depois eu perguntar quem que ela estava ouvindo ali. A pastora estava ouvindo uma mensagem. E eu vi o rapaz falando, né, porque as pessoas querem falar como tem que ser, mas Jesus, e as pessoas hoje, né, são, ninguém quer mais alguém mandando, e tal. Depois eu vou até perguntar, que eu esqueci de perguntar para ela. A primeira coisa que eu quero saber é o que ela fez. Porque discurso bonito é que arranca uma pessoa do reino de Deus, sabia disso ou não? É um discurso agradável à nossa carne que rouba uma pessoa do reino de Deus. A gente tem que ter muito cuidado, principalmente os nossos amigos, nós devemos preservar a vida deles, e muitas vezes você vai provar que é amigo quando você corrige. Você vê que Jesus chega e encontra com uma mulher num poço, e ela fala assim: não sei o que e tal, minha vida e tal, contando a vida para ele lá. Aí ele fala: então faz o seguinte, chama o seu marido lá, vamos conversar. Aí ela fala assim: não, eu não tenho marido. Sabe o que Jesus fala? Você está certo. Poderia ter parado aí? Poderia, mas ele falou assim: você já teve 5, né? E esse aí não é seu. O que Jesus estava falando? Estava expondo ela? Não, estava mostrando para ela até quando você vai ficar nessa. O amigo muitas vezes não é aquele que fala só bem para você. O amigo muitas vezes é aquele que estraga a sua obra de arte, sabia? Conhece essa não? Eu vou te contar. Tinha um artista muito famoso como é que chama aquele negócio que usa para a gente usa? Não, que a gente usa para arrumar as coisas altas. Andaime. Um amigo, um pintor muito famoso, ele pintando uma obra-prima e tal. E quando ele terminou a obra-prima, ele ficou contemplando. Só que da onde ele estava do andaime, não dava. E ele foi assim, se encantando com a obra dele. E ele querendo ter mais amplitude da obra dele, e querendo enxergar mais, ele não percebeu. Ele foi andando para fora do andaime. Mas ele estava tão adormecido por aquilo que estava acontecendo. É isso que muitas vezes acontece com as pessoas que perdem o foco da amizade de Deus e começam a ficar assim: meu Deus, olha como é que está a minha vida maravilhosa, tudo que eu faço dá certo. E ele foi andando, e nisso passa um amigo dele. E o amigo dele grita para ele está tão assim focado em contemplar, que ele não presta atenção. Sabe quando alguém fala com você, às vezes minha mulher fala: você não ouviu? Não, eu estava vendo os gols ali, nem ouvi nada. E ali, o amigo dele, sem pensar, pega uma lata de tinta que está, e arremessa aquela tinta na obra de arte dele. E quando aquela tinta espatifa na obra de arte, ele acorda. E quando ele acorda, ele vira e ele é salvo. Às vezes, a gente pensa que está tudo dando certo para nós e vem uma crise. A crise não é porque Jesus estragou. A crise é porque Jesus está preservando a gente de cair. Você podia dar um aplauso a ele. Ele não faz isso. Ele não faz. Então esse é o amigo. Então a palavra amigo, ela é muito profunda. Você não veio aqui para encontrar uma religiosidade. Você está aqui para ter um relacionamento com Deus. Dá mais um aplauso a ele aí, ó. E vamos ver se isso aí bate ou não. Coloca para mim João capítulo 15. Então é sobre esse Jesus que nós estamos falando. Nós não estamos falando sobre um Jesus crucificado e sofrido. Nós estamos falando sobre um Jesus glorioso, que está vivo, está vivaço, está aqui hoje. Dá mais um aplauso a ele. Está aqui hoje. Nós estamos falando de alguém que está vivo. Esse dia, eu não sei aonde que eu estava, se foi com a minha esposa, conversando.
E ela falou um negócio de colocar o nome de uma rua. Eu falei, olha, qualquer coisa pública, uma rua, uma pista, um prédio, só pode colocar nome da pessoa morta. Não dá para colocar nome, não pode colocar nome. Eu posso realizar grandes feitos. Aí essa rua aqui, alguém vai lá e fala assim, vamos colocar o nome dessa rua Apóstolo Paulo Henrique. Não, não pode, tem que esperar ele morrer. Enquanto ele estiver vivo, não pode colocar. Jesus, ele está em todo lugar porque ele não morreu. Ele ficou 3 dias tirando pessoas do inferno. E nem uma manhã como essa, ele ressuscitou. Pelo amor de Jesus, não dá para... Pelo amor de Deus. Aqui, ó. João capítulo 15, versículo 13. Eu quero falar desse amigo hoje. Quero falar dessa pessoa que está viva. João capítulo 15, versículo 13. Coloca aí, ó. Ninguém tem maior amigo, maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Você, agora presta atenção, Jesus ele está falando, eu dou minha vida por vocês. É esse o texto que eu estava lendo, que eu queria ouvir depois com jeitinho, que a pessoa estava falando. Olha, vocês serão meus amigos. Quem quer ser amigo de Deus? Quem quer ser amigo de Deus? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Você está vendo a diferença? Vocês serão meus amigos. Não é se vocês forem perfeitos, isso a gente vê depois. Não é se vocês são bonitinho, feinho, não é se é pobrezinho, riquinho. Não, isso a gente vê depois. Mas vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Agora, olha só, eu já não os chamo servo. Eu não chamo mais vocês de servo. A gente, às vezes, fala que, Senhor, eu sou teu servo. É para dar um entendimento de servir no reino de Deus. Mas não porque eu me considero um empregado de Deus. Não se considero um empregado de Deus. Meus filhos ajudam lá em casa, fazem lá em casa, mas eles não são nossos empregados. Você entendeu a diferença ou não? Eles podem falar assim, não, eu sirvo lá em casa. A Paulinha pode dizer, não, eu sirvo a minha mãe. O Daniel pode dizer, eu sirvo meu pai, eu sirvo minha mãe, eu sirvo a casa, mas eles não são empregados. É isso aqui que Jesus está dizendo, eu já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Com todo carinho, para você entender, você não sabe o que o seu patrão da empresa faz. Você não sabe para onde ele viaja. Você não sabe aonde ele vai. Você não sabe o que ele tem. Agora Jesus está dizendo, vocês sabem o que eu tenho, para onde eu vou, e que um dia eu vou voltar. Não, pelo amor de Deus. E que um dia eu vou voltar. Vocês sabem. Está vendo a diferença? Aí, escute. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos. Porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. É por isso que eu falei, eu sei. Vocês sabem da minha vida. Eu não sei da vida de vocês. Vou dar uma dica. Você só diga que alguém é seu melhor amigo se você souber da vida dele. Senão você tem um melhor confessionário. Senão você tem o melhor psicólogo. Você vai lá, fala tudo, ele não tem emoção nenhuma naquilo, ele vê suas crises, te dá uma direção e você segue a sua vida. Pessoas que você senta com ela e você abre o seu coração para ela, e você nunca sabe do que está dentro do coração dela. Eu estou te dando Bíblia e curar muitas pessoas aqui hoje. Elas não são suas melhores amigas. São seus colegas. Eu tenho colegas no ministério. Mas são poucos amigos que alguém pode chegar e falar, apóstolo, por favor, eu estou numa crise. Esses dias não, o ano passado, eu falei para uma pessoa isso. Uma pessoa influente do nosso ministério. Eu disse para ela isso. Eu quero falar desse Jesus amigo hoje. Hoje não é meus amigos, minhas causas? Então as suas causas, dos seus amigos, as minhas causas, dos nossos amigos, são as causas do nosso melhor amigo. E o nosso melhor amigo chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse te ouve e esse fala. Esse te confronta e te impulsiona. Esse te perdoa e te dá uma nova história. Dá um aplauso a Jesus por isso. Eu disse para ele, escute. Eu disse para ele assim, sabe o que eu tive pensando? Você não tem problema, não? Ele ficou assim. Eu falei, você não tem problema, não?
eu não estou lembrado da última vez que você me falou de algum problema seu. E aquela pessoa está escondendo quem ela verdadeiramente era. É por isso que Jesus, ele dá um beijo em Judas. Na véspera, uma semana antes de um domingo como esse. E ele fala assim, amigo, olha aqui, amigo. Porque o fato de alguém não nos considerar, não anula o que o nosso coração diz. Você está aqui ou não? Jesus não pegou Judas e falou assim, vai lá, seu traidor. Vai lá, seu ingrato. Jesus falou, amigo, faz logo o que está no teu coração. E aí a Bíblia está dizendo aqui o quê? Que tudo que Jesus fala para os discípulos é porque ele ouve do Pai. Olha, é muito complicado. Eu e você temos uma visão distorcida de Deus. Quando eu tinha uma visão distorcida de Deus, eu chegava cheio de amargura, ou de repente cheio de dor, ou de repente cheio de raiva, ou de repente com coisas ruins diante de Deus, e eu mudava. Parecia que Deus agora estava sendo enganado. Falou, Senhor, oh Deus, obrigado, Deus, por esse dia. O dia que eu entendi o meu relacionamento com Deus, eu passei em momentos ruins, falar, Senhor, me ajuda aí. Eu não estou legal. Senhor, me ajuda aí. Eu não estou bem com aquela pessoa, não. Senhor, me ajuda aí. Eu estou com uma bronca daquela pessoa. Senhor, me ajuda. Eu não quero isso da minha vida, não. Aí as coisas começaram a mudar. Mas eu cansei de chegar diante de Deus, desse mesmo jeito, impostar a voz diferente. Porque parece que isso causa algum efeito em Deus. Por isso que Samuel quebrou a cara, com carinho. Ele quebrou a cara, ele falou assim, deve ser aquele cara que vai ser rei de Israel. E aí Deus disse para ele, não, Samuel. É porque você olha o que está por fora, eu olho o que está por dentro. Então ninguém chega diante de Deus e esconde quem Ele verdadeiramente é. Pode esconder de mim, eu esconder de você, mas dele não esconde. Por quê? Porque Ele conhece o interior de cada um aqui. Dá um aplauso ao Senhor. Então você não precisa ter vergonha, você não precisa ter medo. Olha só, a amizade perfeita, ela vem de Deus para conosco. Mas a nossa precisa partir da obediência. Fala, a minha amizade com Deus, ela parte da obediência. Num primeiro momento, quando você conhece as Escrituras, você muitas vezes não obedece porque você entende. Você obedece porque está escrito. Mas com o passar do tempo, é igual hoje. Quem tem filho aí abaixo de 20 anos? Quem tem filho? Eu não sei você, mas às vezes eu com a minha mulher, a gente fala para os nossos assim, o dia que você tiver filho, aí você vai falar para mim o que você pensa, e aí eu vou considerar. Agora, vocês com 20 anos de idade, eu não tenho como considerar. Por quê? Porque vocês não sabem o que estão falando, não é por maldade. É porque muitas vezes nós não temos aquela visão, porque não estamos entendendo o que devemos obedecer. Mas lá na frente, a gente entende. Você está aqui ou não? Hoje, quem ressuscitou ao terceiro dia, não ressuscitou para nos trazer felicidade. Ei, trava aí não. Fica olhando esse cara espantado não. Quem ressuscitou ao terceiro dia não está aqui hoje para nos trazer felicidade. Está aqui hoje para nos trazer o sentido da vida. Porque o que te faz estar feliz não é o momento. Eu ganhei um carro, eu estou feliz. Eu fui demitido, eu estou triste. O que te faz viver em alegria é andar no centro da vontade de Deus. Porque quando alguma coisa não estiver tão boa, você sabe que está cumprindo um propósito. Quando alguma coisa fugiu o controle, você sabe que está cumprindo um propósito. Agora, quando você não está nesse propósito, você vive oscilando entre o que está bom e o que está ruim. É claro que o que está bom e o que está ruim é real, mas o que está bom e o que está ruim não vai determinar o seu caminho, porque você tem um caminho, e o nome desse caminho é Jesus. Dá um aplauso a Ele aí. É por isso. Então agora volta aqui, ó. 3 coisas podem provar que Deus é um amigo que nós precisamos valorizar. A primeira é porque Ele nos amou primeiro. Diga, Ele nos amou primeiro. Em João capítulo 15, versículo 16, Ele fala, não foi vocês que me escolheram. Não foi vocês. Eu escolho meus amigos.
Eu escolho os meus amigos. Você escolhe os seus amigos. Veja só, eu não estou falando coisas ruins. Eu estou falando aqui para você entender agora o exemplo. Existem pessoas que eu escolho querer estar do lado. Existem pessoas que eu escolho, eu não quero estar do lado daquela pessoa. Sinto muito. E Jesus não fez acepção de pessoas. Todos que forem até Ele, Ele os receberá. Mas depois que fomos até Ele, precisamos obedecê-lo. E é aí que faz a diferença entre cristianismo, humanismo, ideia, ateísmo, qualquer coisa do ismo que você queira. Por quê? Porque ninguém me salvou para que eu tivesse domínio sobre a minha própria vida. Ele me salvou, Ele te salvou para que eu pegasse o meu livre-arbítrio e dissesse, agora eu quero fazer a tua vontade. O próprio Jesus falou, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Quando eu e você fomos salvos por Jesus, Ele nos enviou de volta para o nosso contexto, para fazermos a vontade daquele que nos enviou. Dá um aplauso a Ele por isso. É esse Jesus que hoje está sendo pregado no mundo inteiro. O mundo inteiro está falando dessa ressurreição. O mundo inteiro está falando dessa ressurreição. Só que essa ressurreição, ela não é para que a gente viva ela com religiosidade, mas para que a gente viva ela intensamente com o relacionamento com Deus. Você está aqui ou não? Outra coisa, 2 Coríntios 5,14 diz, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Está vendo? Está vendo qual é o grande mistério do cristianismo? Eu entreguei a minha vida a Cristo, eu não faço mais o que eu quero fazer, agora o que eu faço é o que Ele quer que eu faça, porque quando eu faço o que Ele quer que eu faça, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem quer experimentar essa tríade aí? Mas nós precisamos o quê? Não vivermos mais para si mesmo. Quantas pessoas não conseguem largar algo para cumprir o que Deus chamou? Amados, você vai fazer uma tarefinha de casa. Procure ver quantas pessoas que você conhece, cristã, disseram assim, fulano decidiu entregar-se ao ministério. Parece que entregar-se ao ministério é quem não tem o que fazer. Todo mundo que não tem o que fazer e se entrega para o ministério não vinga no ministério. Jesus não chamou um à toa para ser seus 12. Jesus só chamou gente ocupada, gente trabalhando. Agora procure saber, se entrega para a startup, se entrega para os negócios, tem crente orando, Senhor, não levanta meu filho como pastor não, pelo amor de Deus, não levanta não, em nome de Jesus. Levanta ele como empresário, levanta ele como qualquer coisa. Basta você ver isso. Quantas pessoas hoje estão decididas a entregarem a sua vida a Cristo e fazerem a sua vontade? E fazer a sua vontade não significa apenas estar pastor. Não, para. O que eu quero dizer é, será que Deus parou de chamar esses? Ou será que esses estão tão entupidos do dia a dia, das likes, do arrasta para cima, quer ganhar 5 milhões em 10 minutos, e vai, mas onde estão aqueles que querem ganhar 5 milhões de almas para Jesus na sua vida? Talvez hoje ele seja uma criança que está lá no ministério infantil, talvez hoje seja alguém que está aqui hoje, talvez hoje seja alguém indigno, que possa estar em qualquer lugar hoje, mas ele disse, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim. Então os capacitados ficam para que os disponíveis façam a obra de Deus. Dá um aplauso a Jesus aí. Aí é isso, assim ó, mas aqui ó, vivem, já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele merece mais um aplauso hoje, ele merece. É esse Deus. Então a segunda coisa, Ele se deu por nós, diga, Ele se deu por mim. Diga, Ele se deu por mim.
Terceiro lugar, coloca para mim João 14:1. O dia de hoje tem a ver com isso tudo que eu estou falando aqui, de uma maneira diferente, mas para você sair daqui hoje, revendo a sua vida, revendo a sua história. Pessoas estão visitando aqui hoje, talvez seja o primeiro contato com o Evangelho, ou talvez já tenha até tido, mas não importa. Hoje você vai sair daqui como amigo de Deus. As pessoas, esse é amigo de Deus. João 14:1 diz assim, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Abre a sua mão aí, abre a sua mão. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Dá um aplauso a ele. Ele vai voltar. Ele vai. Meu amado. E quando ele voltar, não vai dar tempo de resolver nada. Tem que resolver antes. Por isso que ele falou, eu vou voltar como um ladrão. Ninguém sabe a hora. Ninguém sabe. Eu vou voltar como um relâmpago. Você vê as nuvens, mas você não consegue. Vai sair um relâmpago agora. Você não consegue. Você não recebe, não consegue. Você pode pensar, eu gostaria tanto de ter Deus como meu amigo, mas eu entendo um Deus que está tão longe, porque eu não sou digno. Irmão, Abraão foi chamado de amigo de Deus, sim ou não? Mas foi a vida inteira, não? Foi a vida inteira? Não. Abraão vivia num país, numa cidade, idólatra, de uma família idólatra. Só que tem um dia, diga um dia. Diga mais forte, um dia. Diga mais forte, um dia. Coloca para mim Gênesis 12. Vamos ler só isso aqui. Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1. O grande desafio nosso é entender que sempre tem um dia. O meu dia, eu não lembro exatamente, mas o meu dia foi em junho de 1999. Alguém lembra do dia que foi o seu? O seu dia que você começou a andar com Jesus? Alguém lembra? Quem lembra, levanta a mão. O meu foi em junho de 1999. Então o Senhor disse, Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abrão. Você veja, Abrão. Ele tinha um nome antes. E Deus mudou o nome dele. Olha só, esse negócio de nome é muito forte. Eu não tinha prestado atenção. Ontem eu estava à tarde em casa. E estava passando o finalzinho, meio do final, do filme Gladiador. Quem já assistiu Gladiador? Quem já assistiu? Levanta a mão, levanta a mão. Talvez você não lembre. O filme Gladiador, aí ele vai, mata os leões, mata os bichos, mata o exército inimigo, e vai matando. Só que daí o rei queria que ele morresse. E aí o gladiador, o Máximo, ele fala para os amigos dele de prisão. Fala assim, eu estou preocupado, porque ele vai fazer de tudo para me matar. Aí o cara que estava com ele falou assim, mas pode ficar tranquilo, porque ele não te mata enquanto não matar o seu nome. Olha que forte. Ele não te mata enquanto não matar o seu nome. Por isso que o nome de Jesus é dado ao nome acima de todos os nomes. Você está entendendo? Mataram o corpo de Jesus, mas não mataram o nome. Porque quando mataram, o primeiro a olhar para ele foi o centurião e falou assim, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? A primeira coisa que Deus mata é o nome de Abrão. Porque o nome de Abrão não tem a ver com o propósito dele. O nome de Abraão tem a ver com pai de filho. Agora, o nome de Abraão tem a ver com pai de multidões, pai de nações. Meu amado, a primeira coisa que acontece com quem se encontra com Cristo é uma mudança de identidade.
Aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furta mais. Não é porque ele não quer, é porque Deus mudou a identidade dele. Dá um aplauso a Jesus aí, pelo amor de Deus. Aí, ó, aí começa a vida dele com Deus. E aí daqui a pouco a gente já vai orar, porque não vai dar para falar tudo. Mas aqui começa a vida de um homem que não conhece Deus, mas que no final da sua vida, lá nos evangelhos, é chamado de amigo de Deus. Preste atenção, Gênesis 12:1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de teu pai. Diga: da minha terra, dos meus parentes, da casa de meu pai. Que Deus ruim esse? Não. Quando você casou, você fez isso sem entender nada. Porque ali iria começar uma nova história, uma nova família. Você fez tudo isso aqui. Você fez tudo isso. Agora Abraão está com 70 para 75 anos de idade. E ele ouve isso. Sai da sua terra, do meio. Ele fez questão de do meio. Não é sai dos seus parentes, porque ninguém sai de parente. Sai do meio, sai do convívio e da casa de seu pai. Parece pesado isso, mas eu te explico de uma maneira que você vai falar assim: uau, isso aqui não teve nenhum momento de desonra. É que quando a Bíblia fala sai da terra, fala de cultura. Cultura. Você vê que se você for para os Estados Unidos, tem uma cultura. Se você for para a Índia, tem uma cultura. Agora, o que Deus queria fazer com Abraão, não tinha uma terra. Não tinha. Não tinha sim, porque ele falou: vou te levar para uma terra e lhe mostrarei. Calma aí, eu estou falando de cultura, não tinha cultura. Tinha terra, mas não tinha cultura. Segundo, sai do meio dos seus parentes. Isso fala de tradição. Eu fui o primeiro crente por parte de pai, mãe, vô, vó, bisavô, bisavó. Eu fui o primeiro crente. Pegar para trás da minha mãe, pegar para trás do meu pai, não tinha crente, não tinha ninguém evangélico. Eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro ali. Então ali, fala sai do meio, fala da tradição. Quando eu falei que estava frequentando uma igreja evangélica, algumas pessoas da minha tradição familiar disseram que eu era órfão. Você agora está órfão, porque agora você não reconhece mais Maria como sua mãe. Eu ouvi isso. Eu ouvi, estou te falando o meu testemunho. Eu ouvi isso. Então era isso que Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, eu preciso começar um negócio novo com você. E muitas vezes a gente não consegue sair. Tem gente que fala assim: olha, eu arrumei um emprego para você. Você vai morar onde? Você vai morar em Sorocaba. Ai, eu não saio de São José não. Ah não, tem meus amigos aqui. Não, meus parentes são tudo aqui. Mas, espera aí, uma porta está se abrindo. Você vai vir visitar. Não, eu acostumei aqui. É isso que Deus está dizendo: Abraão, sai do meio. E aí ele fala: sai da casa de teu pai. Aí é pesado. Aí é pesado. Eu lembro que quando eu casei, na véspera, eu ainda tinha algumas coisas para arrumar na minha casa. Eu lembro da minha mãe ali. Eu lembro da minha mãe: nossa, Paulo Henrique, você vai sair daqui, Paulo Henrique, meu Deus. Eu falei: vou, mãe, eu vou sair. E agora eu vou ter minha casa. E arrumando ali, e a mãe chora de um lado, eu choro do outro, minha irmã de um lado, meu irmão, e arrumando a malinha ali. Por que sai da casa do teu pai? Para desonrá-los? Nunca. Deus não anda em contrariedade ao que ele diz. É que agora você vai depender de mim, Abraão. Porque a palavra pai é fonte. Agora não é o seu pai biológico que é fonte mais.
agora é o seu pai espiritual que é fonte. E Abraão sai sem saber para onde ia. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Abraão sai sem saber para onde ia. Esse é o Deus que nós estamos celebrando aqui hoje. Que apesar de eu não saber para onde Ele está me levando, Ele sabe aonde está me levando. Dá um aplauso aí, Ele sabe. Ele sabe. Então sair da casa do pai e ir para uma terra desconhecida, fala da fé, fala de confiar em Deus, de uma nova história. Eu vou te dar esse testemunho, e meu pai já foi curado disso, eu também. Mas quando eu falei para o meu pai que eu ia ser tempo integral no ministério, ele pirou, ele ficou revoltado. Falei, pai, agora eu sou pastor, e algumas coisas na minha vida vão mudar. Ele falou, meu Deus, ele não aceitou aquilo lá. Ele não concordou com aquilo lá. Ele se revoltou com aquilo lá. Não é maldade, não, é falta de entendimento. Como o meu patrão, que eu cheguei para ele e falei, estou pedindo conta, porque eu vou me dedicar a ganhar vidas. Mas que vida? Não sei. Mas como é que é isso? Também não sei. Mas se der uma zebra, não sei. A minha fonte é Deus agora. Minha fonte não é mais vender feijão. Eu sei o que é pastorear e trabalhar há 4 anos. Essa igreja não foi assim, alguém me colocou. Não. Agora sim. Depois que você fez isso, Abraão, eu vou te fazer uma promessa. Qual que é a promessa que ele fez? A promessa está aqui, ó. Volta lá, no versículo de número 2. Gênesis 12, 2. Porque se Gênesis 12, 2 fosse Gênesis 1, talvez não desse muito certo. Porque ele não ia ouvir a regra. Então ele ouviu a regra primeiro. Aí Gênesis 12, 2. Se você fizer isso, Abraão, eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Dá um aplauso aí. Todos os povos da terra. Meu Deus! A questão não é ser famoso, viu, irmão? Engrandecerei o seu nome, não é ser famoso. Porque não tinha like, não tinha rede social. A questão é, você não vai mais buscar a felicidade que todos buscam. Aquele vazio da sua alma, você não vai ficar com ele. Por quê? Porque eu vou engrandecer você. É aquela família que era toda arrebentada, mas quando Jesus entra naquela casa, transforma aquele ambiente. E 10 anos depois, não é da noite para o dia, irmão. Para que esse evangelho que é fast food, isso não existe. Você vê alguém dando testemunho, eu cheguei na igreja, eu estava ferrado, lascado, meu casamento destruído, meu filho nas drogas, mas agora Deus me deu um trabalho, deu um emprego, deu a faculdade dos meus filhos. Você está pensando que isso aí foi em uma semana? Isso pode ter levado 15 anos, isso pode ter levado 20 anos, mas não interessa, a promessa de Deus se cumpre. Dá um aplauso a Ele, não interessa. Mas é pecado querer isso? Não é pecado. Mas engrandecer não é para a gente ser bobo, ficar tolo, ser soberbo, mas é para receber a nobreza do reino de Deus. Abraão, olha, eu vou mudar a sua história, eu vou fazer coisas na sua vida que você não tem ideia. Mas eu tô velho. Oh, meu amado, nunca é tarde para Deus fazer o milagre. Diga bem forte, nunca é tarde para Deus fazer o milagre. É claro, tem coisas que não fazem sentido, que passam pela infantilidade. Mas estou falando de coisas reais, coisas consistentes. Quem está aqui, diga amém. Amém. É ser blindado, engrandecer, Deus nos engrandecer. É sermos blindados das maldições. Olha, quem te amaldiçoar, eu vou resolver com ele. Olha que coisa boa. Por isso que eu e você precisamos nos vingar. Quando alguém faz mal para a gente, né, a carne da gente grita que quer se vingar. A carne grita. Mas Deus está dizendo, se alguém te amaldiçoar, deixa comigo, que eu o amaldiçoarei. Não entra nisso.
seu papel não é ser vingador, o seu papel é ser obediente à minha palavra. Dá um amém aí, ó. Eu gosto de um texto, até não prego muito sobre ele, mas eu gosto desse texto. Por causa de algumas coisas eu quero compartilhar com você. Coloca aí Lucas 7,11. Olha aqui, Lucas 7,11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Diga, grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Apóstolo, o milagre, antes do milagre, pensa, você está numa rua, de um lado da rua, Jesus curando enfermo, multidão, glória a Deus, aleluia, falando em língua, aquele negócio todo. Do outro lado da rua, um cortejo. E eu estava escrevendo, eu até falei assim, Jesus ele chega na hora que você está sozinho. Aí o Espírito Santo me lembrou, não, tinha uma multidão. Aí o Espírito Santo me corrigiu, falou, agora você está certo, tem uma multidão, mas ela não tem filho e não tem marido. Porque multidão vai embora, irmão. Multidão não ajuda a gente. Multidão comeu pão e peixe. Multidão viu milagre. Mas quando Jesus pregou sobre comprometimento com ele, a multidão foi embora. E só sobraram os discípulos. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Ei, meu amado, em nome do Senhor Jesus, ele para a festa e ele atravessa a rua e vai lá no cortejo, porque o que move Jesus não é festa, o que move Jesus é transformar uma vida. Você está aqui ou não? O que move Jesus não ressuscitou para nos dar festa, Jesus ressuscitou para que quando um pecador se arrependa, a festa no céu. Ah, pelo amor de Deus, dá um aplauso a ele. Jesus ressuscitou por essa festa, não pela festa na terra. Jesus tem o poder de sempre estar ao lado de quem perdeu tudo, mas não como a multidão. Nunca se esqueça, porque a multidão vai embora. A multidão pode ir embora chorando, a multidão pode ir embora porque a barriga está cheia, a multidão pode ir embora porque não quer compromisso, mas Jesus não, porque uma das últimas palavras de Jesus, depois que ele ressuscitou, num domingo como esse, foi: ide por todo o mundo, pregar o evangelho, ensinando-a, batizando-a, mas eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Todos os dias. Mateus 28, 20. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Um Deus que pode reverter coisas mortas. Um Deus que venceu a morte. É esse Deus que ele quer ser chamado de amigo e quer chamar você de amigo. Por quê? Porque servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas um amigo sabe. Às vezes eu fico assim, já, sabe, pessoas próximas a gente, está no ministério, vão viajar. Aí você chega no culto aqui e fala assim: ué, cadê fulano? Foi viajar. Caramba. Pô, tá nem aí para você não. Tá nem aí não, tá no ministério, tá nem aí não. Tá nem aí não. Não veio, tá ali, ó. Veio no culto. Não, nem sei. Cadê? Não sei. Não sei. Ó, pô, mas você não acha que isso aí é ficar prestando conta? Não, eu acho que isso daí é discipulado. Eu acho que daí são coisas mais profundas. Porque a multidão é assim. A multidão não vem. Multidão não sei. Mais próximos. É isso que eu e você precisamos entender. Escute. Temos feito uma passagem todas as vezes que nos entregamos a Cristo. Hoje é Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem.
Quando foi em junho de 99 que eu entreguei minha vida a Cristo, eu fiz uma passagem. Eu saí da escravidão, voltando lá em Moisés, lá no Egito. Eu saí da escravidão e agora eu sou livre. Mas eu não sou livre para fazer o que eu quero. Eu sou livre para fazer o que Ele quer. Eu não sou livre para me deleitar em meus prazeres. Eu sou livre para cumprir um propósito de Deus nessa terra. Quem está aqui, diga amém. É isso que eu sou livre. Por isso que algumas pessoas lá na minha casa, eu posso dizer isso, quando eu fiz essa passagem, algumas pessoas disseram assim: você agora não vai ser mais alegre, né? Você agora não pode rir mais, né? Como assim? Não, porque agora você é crente. Mas o que tem uma coisa a ver com a outra? O nome da promessa de Abraão é risada. Isaac é risada. Não é possível que eu não possa rir então. O que é isso? A falta do entendimento. É o entendimento com as coisas da terra. Não é o entendimento com as coisas do céu. Às vezes o negócio não está legal, você que anda com Jesus sabe disso. Às vezes as coisas não estão legais, mas você lembra das promessas que Deus fez, você lembra dos livramentos que Deus já lhe deu, e você sabe que Ele vai te livrar dessa também. E você vai fazer igual Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se Deus quiser, Ele me livra. Se Deus não quiser, Ele não me livra. Mas louvado seja Deus. Então, passamos de uma vida aprisionada por vícios, por vazios na alma, por crises, por derrotas, preocupações doentias, enfermidades e muitas outras lutas. E por que isso acontece? Porque nós não estamos livres das dores, mas nós estamos livres de viver sofrendo. Não aceite esse negócio não. Ah não, Deus quer, isso aqui Deus quer que eu viva essa vida de sofrimento. Como que eu quero que meu filho viva uma vida de sofrimento? Faz sentido isso ou não? E tem gente que tem prazer de falar, não, é porque Deus quer. Não. Talvez Deus esteja me provando, me treinando, me aperfeiçoando. Mas aquilo ali tem um propósito, não é o propósito de vê-lo sofrer. Faz sentido ou não? E aí, ó, Gálatas 3,13, nós vamos orar aqui hoje. Para que aquilo que está morto ressuscite, assim como foi com Cristo. Para que aquilo que de repente está cheirando mal na nossa vida, a gente venha ter o aroma de Cristo em nós. Tem alguém aqui ou não? Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora vê se Deus levou a sério a vida de Abraão. Isso, para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegassem também aos gentios. Nós somos os gentios. A não ser que você seja da descendência judaica. Eu não sou. Eu sou gentil. Se você é descendente judaico, então você não. Você já por descendência biológica já faz parte. Mas se você não é, chegassem também aos gentios, para que recebemos, não a promessa do ter, mas a promessa do Espírito Santo, mediante a fé. Meu amado, hoje, durou 120 dias, quando Jesus falou, eu vou, mas vocês fiquem agarrados na oração, porque eu vou enviar um Consolador. Falaram na Bíblia 120, mas tinha, muito mais. Mas o que aconteceu? Está demorando, né? 50 dias já, está demorando. Meu amado, nada demora. Demora para mim no meu relógio, meu Cronos. Demora. Oh meu Deus, eu marquei 10h30. Oh meu pai, marquei meio-dia. Meio-dia 40 e não chegou. Isso demora. Mas o Kairos, que é o tempo de Deus, ele não anda atrasado e nem anda adiantado. Ele tem a hora certa. Ele tem o momento exato. E hoje é o dia D da tua vida, para mudar a história da sua casa, da sua família, da sua geração. Porque Deus não quer apenas você, Ele quer a sua casa também. Dá um aplauso, fique de pé. É a passagem.